seja, Senhor, um domingo onde possamos reconhecer o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua glória. Que tenhamos um coração, Senhor, um espírito grato, Senhor, e reconhecedor das obras maravilhosas do Senhor. Temos sim, Senhor, esta marca, então temos que vivê-la. Temos sim, Senhor, esta marca, e para isso temos que obedecer àquele que nos concedeu essa marca, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, através do Teu Santo Espírito. Ninguém pode tirar de nós essa marca, ninguém. Só as nossas ações e atitudes podem nos levar para distante desta verdade. Então aqui estamos, Senhor, para Te louvar, Te glorificar e Te exaltar, e Te agradecer, Senhor, por mais um dia, porque tudo é para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. E você que crê, diga graças a Deus, diga amém, Jesus, e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno, amém, de toda a honra e toda a glória. Bom dia e shalom. Que ótimo, pode se assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, fique na liberdade de acompanhar este culto. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos que ser gratos porque mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de ouvir a palavra dele. Mais uma vez Ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais. Isso faz diferença enorme na nossa vida. Nós temos que entender isso. Nós temos que compreender que com o Senhor, segundo a palavra dele, vivendo a verdade dele, vivendo a palavra dele, tudo muda. Tudo muda. Porque estaremos firmes numa rocha que é eterna e não vamos nos abalar. Situações virão e nós teremos discernimento para encará-la e resolvê-la. Não porque somos especiais ou melhores, mas por causa da presença do nosso Senhor. Nós estamos num tempo de meditação nos Salmos de Davi. E olha como a gente aprende. Por isso que Deus disse para Josué nunca tirar a palavra dele dos olhos dele. Não desvie da minha palavra. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas medite nela todos os dias. Não tire ela dos teus olhos, porque a palavra do Senhor todos os dias diante dos nossos olhos nos orienta. E como é maravilhoso poder ser orientado por aquele que tudo criou e nos conhece. Então eu tenho, nesta meditação dos Salmos de Davi, eu tenho aprendido muito, mas muito, de como ele agia segundo as circunstâncias que vinham diante dele. E aí a gente começa a entender e compreender porque ele era um homem que Deus declarou segundo o coração dele. É impressionante, em todo momento, em toda situação, em toda circunstância, em toda adversidade que surgia, ou em toda tomada de decisão que surgia diante de Davi, ele simplesmente se prostrava diante de Deus. Ele buscava a orientação de Deus. Ele ia diante da palavra de Deus e tomava as suas decisões. Olha que coisa. Ele sempre esperava a resposta de Deus. Se ele tinha um plano, se ele tinha um projeto, se ele tinha algo, ele primeiro colocava na presença de Deus. E o interessante é que a própria Escritura Sagrada diz, a própria Escritura Sagrada mostra que quando ele não fez isso, ele pecou. Entendeu? De repente, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente nem dá atenção a Deus.
nem fala diante de Cristo Jesus o que é que está no nosso coração. Apesar dele esquadrinhar, ele precisa que eu e você falamos com ele, porque ele não é ladrão. Ele está à porta e bate. Então ele precisa que você tenha a disposição de falar com ele, a disposição de permitir ele esquadrinhar o teu coração e os teus pensamentos. Todas as vezes, em todo momento que Davi tomou a decisão, sem antes falar com Deus, sem antes permitir Deus esquadrinhar o coração dele, ele pecou. Ele pecou. E muitas vezes a nossa vida não caminha por causa disso. Achamos que somos independentes, achamos que somos especiais, achamos que podemos tudo. Muito pelo contrário. Existe um Senhor sobre a nossa vida. E Jesus Cristo falou sobre isso. Aquele a quem você escolher como Senhor, você será escravo. Se eu não sou dirigido pelo Espírito Santo, se Cristo Jesus não é o meu Senhor, se eu não me tornei filho de Deus, entenda algo, alguém está reinando sobre a minha vida e não é eles. Não é o Pai, não é o Filho, não é o Espírito Santo. Então pode ter certeza que tem outro reinado. Outro reinado que alimenta a natureza humana. Pode ter certeza. Nós, como seres humanos, estamos vivendo um tempo de domínio. É isso mesmo, de domínio. E quem tem dominado você? É um tempo de domínio, igreja. Aliás, sempre foi assim. Ou você está sendo dominado pelo bem, ou você está sendo dominado pelo mal. Ou você está sendo dominado pelo reino celestial de Deus, ou você está sendo dominado pelo reino das trevas, que é o diabo. Ou um ou outro. Não tem como. Alguém domina a nossa vida. Pode ter certeza disso. Ou os pensamentos mal da natureza humana, de maldade em todo momento, ou os pensamentos do reino de Deus, de santidade, de obediência, de amor ao próximo e amor a Deus. E quem ama a Deus quer viver a justiça dele, que é boa, perfeita e agradável para aqueles que querem. A vontade de Deus para o ser humano é boa, perfeita e agradável. Então diz o seguinte, Tiago capítulo 1. Deus é bom. O versículo 21 de Tiago 1 diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza, da maldade, tanto interior como exterior. Tanto interior quanto exterior. E alegre-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês. Pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos o quê? Corações. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 21, começa nos alertando da seguinte forma: cuidado e livre-se de toda impureza. E ele diz da impureza má. E ele diz tanto interior como que exterior. Tanto em pensamentos como em ações. É interessante, né? Eu vou abrir um parênteses aqui. As pessoas acham que vestimenta não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. A vestimenta pode fazer a pessoa se tornar mal. Tanto no seu interior como no seu exterior. Tanto para aquele que está vestindo, tanto aquele que está vendo. Entenda isso. Tem atos e práticas na nossa vida e ações na nossa vida que acaba sendo mal. E Tiago começa dizendo isso: olha,
tire essa impureza, tanto no interior como no exterior, tanto no pensar como no agir. E ele continua dizendo o seguinte, sabe por quê? Porque vocês tiveram em vocês, implantado no coração de vocês, a palavra do Senhor. Permita que ela o quê? Desenvolva em vocês. Olha que coisa. Ou seja, primeiro ele diz, olha, eu quero alertar vocês do seguinte. Limpem o coração de vocês, a mente de vocês. E mude as ações de vocês. Sejam puros no interior e no exterior. Limpem e mudem as ações de vocês. Limpem a mente e o coração de vocês, de toda maldade. E mude a estrutura das ações de vocês. Antes de Cristo Jesus você agia assim, agora tem que agir diferente. Tinha um programa em uma emissora que ficava uma pessoa na janela cuidando da vida das pessoas, né? E aí ela tinha vizinha, né? Aí passava alguém lá e ela, tá vendo fulano lá, vizinha? Tem pessoas que é assim até hoje. Já aceitaram Jesus Cristo, mas não mudaram as atitudes. É impressionante. Aqui, Tiago está dizendo para mim e para você. Ele deixou muito claro para mim e para você. Vai ter que mudar. Vai ter que permitir as palavras que um dia já chegou aos teus ouvidos, desenvolverem no coração de vocês. Até quando vocês vão atrapalhar a palavra semeada no coração e na mente de vocês, de frutificar, de crescer, de germinar. Ou seja, ele está dizendo, até quando vocês vão impedir a palavra que já chegar até a vida de vocês, a palavra do Senhor, que já chegar até a vida de vocês, desenvolver em vocês? Até quando vocês vão abafar ela? E é interessante que Jesus Cristo dá o exemplo dos 4 corações, né? E aqui eu pergunto, até quando nós vamos permitir os espinhos e as pedras impedirem a palavra de avançar, de desenvolver na nossa vida? Até quando os desejos desse mundo, até quando as preocupações dessa vida, até quando as incertezas desta vida vai impedir a palavra de desenvolver em nós? Até quando? Porque nós já temos palavra suficiente para mudar a nossa estrutura, tanto interior como exterior. Ele mesmo deixa. Ou seja, alegre-se humildemente, por favor, com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês. Pois ela salva, tá? À medida que é desenvolvida no nosso coração. Nós não podemos nos enganar. A salvação só vem à medida que a palavra toma a nossa vida. Como Jesus Cristo diz, o reino de Deus é como o fermento que a mulher coloca na massa. Ele se torna uniforme com a massa e faz a massa crescer. Entenda isso. À medida que a palavra é desenvolvida na nossa vida e vai tomando conta, e dando ordens, e dominando a nossa vida, nós começamos a caminhar para uma vida salvífica, de salvação. Não é só aceitar Jesus Cristo, tem que vivê-lo. Não é só confessar com os lábios, tem que praticar a palavra. Aí o Senhor continua, aí a Escritura Sagrada continua dizendo, e lembre-se, coloque em prática a palavra, e não sejam apenas o quê? Ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto aonde? No espelho. E depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua o quê? Aparência.
Um dia eu me deparei com esta passagem bíblica. Esta passagem bíblica brotou no meu espírito. E o interessante é que ontem eu estava ouvindo uma rádio web daqui da cidade. E lá cantou um louvor a respeito do espelho. E o interessante é que Tiago alerta nós para isso. Ele está dizendo, ó, quando você somente ouve a palavra de Deus e continua a sua vida, nada muda. Porque você não consegue mais lembrar dela. Mas quando você ouve a palavra de Deus e coloca a palavra de Deus em prática, ela muda a sua vida. E ele compara a palavra praticada e somente ouvida com o espelho. Quando a gente chega diante do espelho, ali a gente vê a nossa fisionomia, o estado do nosso cabelo, ou seja, como nós estamos. Mas a partir do momento que a gente vira as costas para o espelho, a gente já não tem mais aquela certeza de como estamos. Fica algo como nebuloso. Entendeu? Ou seja, não tem certeza se o cabelo está penteado como está. Se a maquiagem ficou como viu no espelho. Ou seja, aquele que só ouve a palavra não conhece o seu estado. Ele não tem convicção de quem é Cristo. Ele não tem certeza do que a palavra pode fazer em favor dele. Ele não reconhece e não tem uma vida diária de gratidão e servidão ao reino de Deus. Porque as coisas para ele se tornam momentâneas somente. É como um espelho. Olhei, penteei, quando viro as costas já não tenho certeza se o cabelo está daquela forma. Assim a palavra, quando somente é ouvida, não cria raiz. Ela se desaparece. Ela fica nebulosa. Ela fica como embaçada. A pessoa não consegue compreendê-la. E vive todos os dias cometendo erro. E depois, as coisas não acontecem e quer gerar culpa em alguém. Ou a culpa é da igreja, ou a culpa é do pastor, ou a culpa é dos obreiros, ou a culpa é do cônjuge, ou a culpa é do local de trabalho, ou a culpa é de Deus. Pronto. Alguém tem que ser culpado. Mas se esquece que é ela mesmo que simplesmente ouve, que é ela mesmo que simplesmente não dá a liberdade de a palavra desenvolver, porque o coração dela está contaminada, está rancoroso, o coração da pessoa está perturbado. Como Jesus Cristo mesmo diz, não perturbe o teu coração, credes em Deus e credes também em mim. Então fica uma coisa embaçada, sem um norte, sem uma certeza, sem uma verdade. É por isso que tropeça e cai. E por isso que não se firma. E por isso que sempre questiona. Sempre, todos os dias, acorda perguntando para Deus, por que a minha vida está assim? E Tiago está dizendo, está assim porque não ouve, simplesmente ouve, não pratica. Está assim porque, infelizmente, não permite a palavra que já escutou ser desenvolvida. Não muda em nada, não muda nas vestes, não muda no falar, não muda no agir, não mudou e não muda em nada. Antes de Cristo e após Cristo, está do mesmo jeito. Está igual Nicodemos, se escondendo. Está igual Nicodemos, querendo viver a aparência somente.
mostrar para todos que têm conhecimento da palavra, mostrar para todos que podem ensinar a palavra, mostrar para todos que têm capacidade de conhecer e compreender a Escritura, mostrar para todos que têm o Espírito Santo, mostrar para todos que foi lavada e remida pelo sangue de Cristo Jesus, mas na verdade não é isso. A prática mostra que não é assim. Como veio para Cristo, continua, permanece, mentindo para si mesmo, enganando a si mesmo. E aí, quando vem a adversidade, a palavra não tem raiz, ela fica nebulosa, porque só ouve, e aí os problemas acontecem. Aí os problemas acontecem. Está cheio deles, tá? Todo dia é uma notícia. Cada notícia é assustadora. Os cristãos não têm sido mais sal e luz. Está dando tristeza. Dando tristeza. Não se fala mais de salvação. Se fala de aquisição. Não se fala mais do inferno. Não se fala mais da vida eterna. Não se alerta mais dizendo que o próprio Cristo diz: não adianta me chamar Senhor. Senhor, Senhor, se não obedece a minha palavra. Ele mesmo diz: muitos que me chamam de Senhor perecerão, experimentarão a segunda morte. Porque não é chamar Ele de Senhor. Tiago aqui deixa muito claro. A cada palavra ouvida tem que ser praticada, para que ela se desenvolva em nós. E a cada palavra praticada e compreendida. Porque entenda, eu só consigo praticar se eu a compreender. Eu ouvindo e não colocando em prática, eu mostro para Cristo que eu não compreendi a palavra. Ou seja, eu mostro para Cristo que eu rejeitei a palavra. Que eu não quero ela. Que eu não preciso dela. E só ela, a cada dia, praticada na minha vida, pode me dar condição de ter uma vida o quê? Salvífica. Salva. Está escrito aqui, igreja. Está escrito aqui, igreja. Está escrito aqui. E aí o versículo 25 diz o seguinte: entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de quem? De Deus. Que traz a liberdade. Que traz o que, igreja? Pessoas têm procurado tanto ser livre, né? E quem traz a liberdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus traz a liberdade que o ser humano tanto busca. A gente esquece que livre, ser livre, não é poder fazer tudo o que queira. Ser livre é não ter nenhuma condenação. Ser livre é não ter nenhum peso. Ser livre é não ter nada amarrando. Ser livre, sabe o que é ser livre? É fazer as coisas e acontecerem. Né? Liberdade de poder fazer tudo. É liberdade de ter uma vida completa. É liberdade de ter ações abençoadas pelo Senhor. E aí ele diz mais aqui. E não é, entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, ou seja, na palavra, que traz a liberdade, e não a esquecer, mas praticar o que ela diz. Eita Deus, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo o que, quando fizer. Entender o que é liberdade? Não é ter o direito de fazer tudo. Não é isso.
eu sou livre, vou fazer o que quero. Não. Liberdade é quando a gente faz algo. E a Escritura Sagrada diz que a pessoa o quê? Abençoada grandemente. Essa liberdade tem tudo a ver com vida eterna, tá? Essa liberdade tem tudo a ver com condenação. Quem está livre da condenação, tudo que faz tem grandes bênçãos. Tudo que faz tem grandes bênçãos. Então, amada igreja, ovelhas de Cristo Jesus, vamos despertar, porque a palavra de hoje é essa. Pratiquem o que têm ouvido. Permita a palavra ser desenvolvida na tua vida, porque só assim você e eu podemos ter a nossa salvação, à medida que ela é desenvolvida na nossa vida. Entenda isso. Vamos parar de ter a palavra do nosso Deus como uma neblina, como algo embaçado. Ela é o nosso alimento e a nossa verdade. Então, ouviu ela hoje? Pratique. Porque se só ouvir, vai esquecer. Então, hoje ela nos ensinou. Ele já nos adverte, nos alerta, Tiago, o seguinte: acorda. A maldade tem que sair do exterior e da onde? Do interior. Então vamos colocar em prática. Porque só assim ela vai desenvolver. E aí Deus vai revelando outros e outros e outros e outros e outros e outros. E o Senhor Jesus Cristo vai nos dando outras e outras revelações, até chegarmos à estatura perfeita de um varão. Até chegar à estatura perfeita da vida eterna com Ele, com Cristo Jesus. Até conquistarmos a coroa incorruptível e tivermos o direito de termos a chave da morada celestial e da vida eterna. Amém? E aí Paulo traz algo interessante para nós quanto a esse contexto de Tiago, lá em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. A página é 950 para quem tem a nossa Bíblia. Viva! 2 Coríntios capítulo 3. O versículo é 16 em diante. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é poderoso. As coisas não mudam no nosso ambiente de vida por causa disso. Porque os mesmos erros que eu cometi antes de Cristo, cometo agora. Com Cristo, ou seja, nada mudou. Nada se transformou. Não luta. Não luta contra os dardos inflamados do inimigo. Não se reveste da armadura de Deus para destruir a couraça. Para destruir as potestades. Os principados. As nuvens de bronze. Está paralisado. As castas não saem. A pessoa vive o mesmo ciclo sempre. É impressionante, as coisas acontecem sempre. É um ciclo, não quebra, não destrói.
Até quando? Jesus está voltando. Pode ser tarde. Vai esperar tudo ser destruído? Vai esperar não ter mais força para nada? Agradeça por mais um dia de fôlego de vida. Para de olhar à sua esquerda e à sua direita, por favor. Surgiu uma adversidade, vamos encará-la. Mas não com a força do nosso braço. Dobra antes o teu joelho. Peça orientação para o Senhor. O Espírito Santo lhe consolará. E tome a atitude devida. Mas não. Depara-se diante de uma situação, esmurece, fica nervoso, se revolta. Para com isso. No tempo de Deus tudo acontece. E Ele sabe qual é o tempo certo. Mas Ele espera que a gente esteja disposto e disponível para crer nele, confiar nele, acreditar que Ele está conosco. Que Ele nos protege todos os dias. Então Paulo diz o seguinte: mas sempre que alguém se volta de seus o quê? Pecados para o Senhor. Ou seja, se converte. Quando eu me converto dos meus pecados, eu estou abandonando ele. O véu o quê? É retirado. Vocês estão entendendo? Ou não? Quando eu confesso que errei, quando eu confesso que estou com a vida errada, quando eu confesso que as minhas atitudes não agradam o Senhor, o que se rasga? O véu. O que significa isso? O espelho de Tiago, o nebuloso, o incompreensível. Porque Deus não se apresenta, ou Deus não se manifesta através da palavra dele em dúvidas, nebuloso, sem a pessoa entender. Não, ele é muito objetivo, ele é muito claro, ele é luz. Então a palavra vem sempre para trazer luz, para libertar. Então o próprio Paulo está dizendo, ó, como o Tiago falou, se não praticar a palavra, como o Tiago falou, se não se arrepender dos erros, tanto interior como exterior, como o Tiago falou, se não pegar a palavra e fazer dela a sua verdade, permitir ela desenvolver no teu coração para te trazer salvação, o véu nunca vai se rasgar. E o véu já o quê? Se rasgou. Não existe mais nada que nos atrapalhe para chegar diante de Deus, através do Filho e pelo Espírito Santo. Aí Paulo diz, mas para isso tem que o quê? Mandar o pecado o quê? Embora. Eliminar o pecado das nossas vidas. O Senhor é o Espírito. Olha que coisa. Que lhe concede o quê? A vida. E onde está o Espírito, aí é o quê? Liberdade. Confessou o pecado, abandonou o pecado, parou de viver uma vida mentirosa diante do Senhor, enganando a si mesmo, não ouvindo a palavra e não colocando ela em prática. A Escritura Sagrada diz que logo em seguida nos é concedido vida através do Espírito Santo, que nos dá o quê? A liberdade. Livres da condenação do capeta, livres da amarra do maligno, livres da morte eterna, livres. Mas tem que olhar para si, tem que olhar para o interior e mudar o interior. Tem que permitir a palavra dizer, você pecou, arrependa-te. Essa sua ação, olha que coisa, Jesus Cristo diz, se eu não me engano em Mateus 7, não julgues,
para não ser julgado. Porque conforme as suas palavras contra outra pessoa, será contra você. A palavra já diz que eu não tenho que julgar a ação de ninguém, a atitude de ninguém. Eu estou assim porque fulano já está errado, converta-te. As coisas não estão acontecendo porque fulano para de julgar, para de condenar. A Escritura Sagrada, o próprio Cristo, depois do Sermão do Monte, foi muito claro. Para ser feliz e bem-aventurado, ele foi falando: puro de coração, humilde de espírito. Então, não julgue. Não julgue. E aí, as coisas não acontecem, acha que Deus não está vendo. Lógico que está. Mas como que você vai ser livre dessas amarras se não se converte? Se não abandona a maldade do interior e do exterior? Para encerrarmos, ele diz: e todos nós, no entanto, não temos um véu sobre nossos rostos. E podemos ser o quê? Espelhos que refletem claramente a glória de quem? Do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, trabalha onde? Dentro de nós. Somos transformados com glória cada vez o quê? Maior. E tornamo-nos mais e mais semelhante o quê? A Ele. Você viu que Paulo cita o espelho? Tiago fala que quando a gente só é ouvinte da palavra e não pratica, e não reconhece que no nosso interior, no nosso exterior, existem maldades e precisam ser arrependidas, abandonadas, ele diz que nós somos como o ser humano que olha para o espelho e logo em seguida vira as costas e tem uma imagem dele meio que embaçada. Porque não pratica. E aqui Paulo já diz, quando a gente pratica, nós se tornamos esse espelho de Cristo. Não fica mais embaçado. Muito pelo contrário, refletimos a glória de Cristo Jesus. Ou a gente toma uma decisão de eliminar todo esse embaçamento, nebulosidade, como servos, como filhos, como ovelhas de Cristo, e se tornamos o espelho de Cristo, refletindo a glória dele, aqui nessa terra, para sermos semelhantes a Ele. Ou a notícia é desagradável. Vamos falar dele, vamos anunciar Ele, mas não vamos viver eternamente com Ele. Vamos falar de Jesus Cristo, vamos anunciar Jesus Cristo, mas se não praticamos a palavra, perderemos de viver eternamente com Ele. Que coisa, né? É como se eu tivesse, como a gente está numa região agrícola, tivesse uma terra, plantasse nela, cuidasse da plantação o tempo todo, cultivasse a terra, dando condições para ela ter uma excelente colheita, e aí na hora da colheita, outro vem e colhe. Né? Por isso que Jesus Cristo diz, olha, muitos virão do norte, do sul, do oriente, do ocidente, e entrarão. E vocês que estão na porta, não entrarão. Ou seja, de repente muitos que eu e você já falamos, já anunciamos Jesus Cristo para a vida deles, estão firmes, estão crescendo, estão sendo espelho, estão cheios do Espírito Santo. E nós não desenvolvemos. Somos embaçados, o véu ainda não rasgou para nós.
os erros na nossa vida, culpa nossa. Se eu não estou tendo o discernimento da palavra, é porque os meus pecados não permitiu o véu o quê? Se rasgar. A glória de Deus ainda não se resplandeceu sobre a minha vida. A minha vida ainda é embaçada na presença dele. Literalmente. Porque o pecado dominou. Então vamos orar. E aí a gente fica mentindo para nós mesmos, enganando a nós mesmos. Estamos indo para o inferno. E brincando de ser cristão. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando, né? Né, Senhor? Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu agir, pela tua vontade, pela tua verdade. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Nos muda, Senhor. Precisamos. De repente estamos necessitando daquele choque de realidade, né? Como o Tiago falou. Se você só ouve, a palavra não desenvolve no teu coração e não pode te dar vida salvífica, não pode te trazer salvação, e nunca vai mudar o teu exterior e nem o teu interior, e nunca vai lhe permitir nascer de novo. Aí o apóstolo Paulo diz: olha, mas quando a orientação de Tiago é praticada na tua vida, você se converte, você se arrepende, o pecado é abandonado, e o véu se rasga, a incredulidade vai embora, a dúvida da palavra desaparece. A palavra e a presença do Senhor na vida não é mais como uma nuvem, não é mais como algo embaçado, nebuloso, é algo muito real e verdadeiro. A palavra se torna a tua verdade, nos traz a convicção. E quando assim cremos, a nossa fé alegra o Senhor. Porque é impossível aquele que chega diante de Deus não creia que Ele existe. E a palavra mesmo diz que existe uma impossibilidade. A impossibilidade de agradar a Deus é quando não temos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando temos essa certeza da palavra, que é a nossa fé, quando temos a convicção que os nossos olhos não precisam ver, simplesmente cremos, acreditamos na palavra e praticamos ela, ela constrói em nós, traz a existência para a qual ela foi enviada por Deus. Toda palavra na Escritura Sagrada traz a existência na vida daquele que crê nela, porque ela foi enviada para isso, para agradar. Porque o que sai da boca do nosso Deus, do Criador dos céus e da terra, do nosso Abba, desse Pai eterno, não volta para Ele vazio. A palavra declarada por Deus realiza aquilo que agrada a Ele. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. E traz a existência. Para a qual foi enviada. Por isso que ela cura. Por isso que ela liberta. Por isso que ela salva. Por isso que ela dá vida. Por isso que ela é plena, completa. Por isso que as bênçãos grandes e completas do Senhor alcança aquele que nela confia e começa a praticá-la, abandonando a maldade, extirpando, destruindo, expelindo o pecado. O véu se rasga mesmo. E a pessoa começa a refletir a glória de Deus nessa terra. E começa a viver como Cristo viveu. E começa a ser a imagem e semelhança dele. Oh! E começa a expressar a bondade, a misericórdia e o amor de Deus na face dessa terra. E se torna sal e luz. E ninguém pode segurar. E ninguém pode impedir. Porque tudo já está debaixo dos pés dele. E todo joelho se dobre, toda língua confessa. E os inimigos do Senhor Jesus Cristo, todos já estão postos debaixo dos pés dele. E o nome dele é grande nos céus, na terra, embaixo dessa terra. Não há nome maior. E todo aquele que se dobra e se prostra e reconhece esse nome, e esse nome se torna o senhorio da vida dele, e ele se torna servo do nome de Jesus Cristo. O abundante do Senhor virá. Terá uma vida de autoridade. Será cabeça. Mas para isso temos que nos converter. Para isso temos que nos arrepender. As potestades serão abaladas. Os demônios serão dominados, aprisionados e lançados no fogo do inferno. Voltarão para a casa deles. Haverá cura, libertação. E as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. É para isso que estamos aqui. É por isso que Ele nos deu a autoridade. Foi para isso que Ele nos chamou e nos resgatou. Foi para isso que Ele nos enxertou de novo e nos nomeou de novo como filhos de Deus. Nos resgatou para sermos sal e luz, para levarmos a palavra da verdade, para permitirmos as pessoas alcançarem a liberdade, a libertação, a cura, o milagre, escreverem o nome no livro da vida. Foi por isso que Ele nos escolheu como embaixadores. Foi por isso que Ele se doou na cruz, para nos fazer de novo filhos de Deus. Não foi para juntar tesouro aqui nessa terra. Foi para juntar tesouros nos céus, onde nada pode corroer, onde nada pode consumir, nem traça, nem ferrugem. Porque o que está e é na presença dele é eterno. O que é construído na presença de Cristo Jesus é eterno. O que está na presença de Cristo Jesus é eterno. E por isso que Ele nos deu o Santo Espírito, para termos intrepidez, para que o véu se rasgue, para que possamos ser espelho, imagem, reflexão, refletir a imagem dele. Senhor glorioso,